Olá, seja bem-vindo a mais uma ferramenta financeira da Alabama. Hoje nós vamos falar um pouquinho de inadimplência e para o controle dela nós temos uma planilha de inadimplência. Vamos lá. Como as ferramentas atuais da Alabama, a partir de uma certa linha nós temos a digitação dos dados e acima dela nós temos uma tabela contendo dados gráficos para análise daquela informação. Nesta aqui, a partir da linha 26, nós vamos digitar os dados, lembrando sempre que a fonte da cor azul são locais aonde você pode digitar. Fonte em cor preta são fórmulas que normalmente a planilha já vai fazer automaticamente, tá? Cuidado. O RA é o registro do aluno, não necessariamente precisa ser digitado, mas a gente já viu vários softwares administrativos que na hora de buscar uma informação, na hora que o diretor quer tirar a dúvida daquele aluno, ter o RA em mãos é mais fácil, tá? Bom, aqui a gente coloca o nome do aluno, essa informação essencial. Se quiser, pode colocar o nome do responsável financeiro, também ela não é obrigatória, mas depois você pode filtrar por responsável financeiro e ter o valor total da dívida daquela pessoa, daquela família. A turma que o aluno está, e aí ele vai fazer uma classificação dessa turma. Cada escola tem uma nomenclatura e um nome um pouquinho diferente, então, para a planilha funcionar, a gente precisa tabular essa relação. E o valor que a pessoa deveria pagar, tá? Ou que ela se comprometeu em pagar. Nessa parte, vai a informação de todos os alunos da escola, adimplentes e inadimplentes. Quando a gente começa a olhar a inadimplência, como é que a Alabama vê esse fluxo? O primeiro mês que eu vou analisar é o mês de fevereiro, olhando apenas o mês de janeiro. Por que nós não olhamos dentro do próprio mês? Acontece com muitos softwares e muitas realidades de diversas escolas. Durante o próprio mês, há muitos atrasos, os pais acabam pedindo recálculo do boleto, um novo boleto. Então, muitas vezes eu acredito que eu tenho uma certa inadimplência, logo em seguida a pessoa está pagando, há uma mudança muito grande. Então, a gente sugere que você olhe sempre até o mês anterior. Então, a gente começa a olhar a inadimplência a partir de fevereiro, olhando quem não me pagou no mês de janeiro. Em março, eu vou olhar quem não me pagou janeiro e fevereiro, tá? Abril, vou olhar janeiro, fevereiro e março, e assim vai. Como é que eu faço? Eu escrevo o valor que a pessoa deixou em aberto naquele momento. Então, em fevereiro, eu vou escrever aqui no mês de janeiro quem me deixou em aberto o mês de janeiro, tá? Só digitar o número, tá? Aqui em azulzinho. Em março, eu tenho que olhar se alguém que estava me devendo em janeiro efetuou o pagamento e acrescentar quem não me pagou no mês de fevereiro. E nos outros meses, seguindo essa mesma lógica, tá? É só ir escrevendo. Se você tiver um pouquinho de habilidade no Excel, usando o copiar e colar, você pode copiar e colar as informações, por exemplo, de janeiro e fevereiro aqui, colar aqui no mês de janeiro e fevereiro, você vai utilizar o colar dados para não sobrepor formatos e cores, para não ficar uma planilha mais bagunçada, e depois você só exclui as pessoas que efetuaram o teu pagamento. Tá? É uma maneira de você agilizar um pouco nessas informações. E aí, pronto, já está abastecido de informação. A cada mês já está abastecida de informação a sua planilha. Como é que nós vamos tabular esses dados e que tipo de informação que a gente vai ter? Muito bem, aqui o mês de referência, o mês de fevereiro, tá? Nesse mês de fevereiro, eu tive 61 pessoas classificadas como impontuais e totalizando R$19 mil. Se depois eu olhar aqui o mês de março, no mês de março, repara que o gráfico aqui aumentou um pouquinho o tamanho do espaço dele, ou seja, o tanto de valor que eu deveria ter recebido infelizmente diminuiu, aumentando assim
o valor na mão dos devedores, e aí se concentrou aqui, passou para os 63 impontuais, me devendo R$ 20.000, e os atrasados, surgiram 50 atrasados me devendo R$ 21.000. Se eu pegar aqui o mês de abril, ainda aumentou mais um pouquinho, ou seja, eu tenho 88 pessoas impontuais, 96 pessoas no atrasado, totalizando aqui R$ 74.000, comendo mais um pedaço aqui, aumentando mais um pedacinho. E se eu olhar aqui o mês de maio, tá? Surge aqui algumas pessoas inadimplentes, modificando o número de atrasados, de impontuais e os valores respectivos da dívida dela. Como que é essa classificação de impontual, atrasado e de inadimplência? Impontual é aquela pessoa que só me deve um mês anterior. É por isso que quando a gente clica aqui e vai olhar o primeiro mês de fevereiro, 100% da minha inadimplência está no mês de janeiro. Então todo mundo é apenas impontual. Ele só me deve o mês anterior. Quando eu olho o mês de março, já começa a me surgir pessoas que podem estar me devendo o mês de janeiro. O impontual passa a ser apenas o mês de fevereiro, o mês anterior ao mês de março. E o atrasado é o penúltimo e o antepenúltimo mês. Então, até abril, eu só vou ter impontuais e atrasados. Quem me deve janeiro, fevereiro ou janeiro e fevereiro, inclusive o mês de março, ele é classificado como atrasado, tá? Basta ele dever o penúltimo mês e o antepenúltimo mês para ele ser classificado como atrasado, podendo ou não estar me devendo, inclusive, o último, o mês anterior. O impontual são pessoas que me devem apenas o mês anterior, tá? Então, no caso aqui de abril, é só o pessoal que me deve o mês de março, tá? E quando eu olho o mês de maio, passa a existir o inadimplente. Por quê? Quem me deve o mês anterior, olhando maio, o mês anterior passa a ser abril. Eu tenho 50 pessoas que me devem apenas o mês de abril, com um total da dívida de 16 mil. O atrasado passa a ser fevereiro e março. Quem me deve fevereiro e março, ou fevereiro e ou março, ele é classificado como atrasado. Pode também dever um desses 2 meses e mais o mês anterior, mais o mês de abril, tá? E somente 7 pessoas é que estão inadimplentes. Apenas 7 pessoas me devem o mês de janeiro. Ele pode dever janeiro e mais algum outro mês. Por que nós fizemos essa classificação de impontual, atrasado e inadimplente? O impontual é aquele, como eu falei, é aquele cara que te deve só o mês passado. Ele é fácil de ser cobrado, você pode mandar apenas um comunicado, ele é uma situação de devedor mais tranquilo, tá? Tomar até cuidado para não tomar uma atitude agressiva demais, tal, dependendo do colégio, dependendo da situação que você está. O atrasado, ele já pode envolver até 3 parcelas. Ele pode me dever só a antepenúltima, só a penúltima, me dever uma dessas duas e mais a última parcela do mês anterior, ou dever até as 3. Ele é classificado como atrasado. Ele fica numa situação amarela porque, se ele continuar nessa situação até o final do ano, ele me pagou das 12 parcelas, ele me pagou 9, deve 3, eu consigo fazer uma negociação relativamente fácil com ele para que ele me quite essa inadimplência e consiga fazer a matrícula para o ano que vem. Então, quem está no fator atrasado, ele tem um certo risco, mas ainda a gente não considera um risco muito alto. Contudo, o inadimplente já começa a ficar uma situação mais complicada. São pessoas que devem mais do que 3 parcelas, tá? Ou devem pelo menos uma parcela há mais de 3 meses. Alfredo, mas uma parcela só, tal, mas a gente olha e fala, poxa, se ele chegou em dezembro, ainda devendo o mês de fevereiro,
ou ele considera que aquilo está pago, teve algum problema de baixa, então passa-se a ter um certo risco neste recebimento. Por isso que ele é considerado um inadimplente. Lógico, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Um inadimplente eu posso considerar uma pessoa que eu deva negativá-la no Serasa. Se a pessoa só me deve uma parcela, talvez eu não deva tomar esse tipo de atitude. Mas o risco de recebimento subiu bastante. Tá? Pode ser que eu descubra até que eu já tenha recebido aquele valor e eu simplesmente tenha que dar baixa. Tá? E aí eu não recebo, porque ao olhar a inadimplência, ao olhar os meus 77 mil reais, eu posso gerar uma expectativa de recebimento desse valor. Se eu já recebi, eu não posso ter essa expectativa. Tá? Bom, como é que funciona para quem já observou? Para cada um dos meses, ele vai montando essa tabelinha aqui do lado, tá? A nossa escadinha. Em fevereiro, eu vou olhar apenas o mês de fevereiro, me mostrando a inadimplência de janeiro. Quando eu olho aqui o mês de março, ele me monta o mês de março, olhando o que aconteceu de janeiro, tá? Quanto ela reduziu essa inadimplência, ou seja, aqui eu consegui cair uns R$ 3.700, ou seja, eu recebi da inadimplência de janeiro R$ 3.700. E por um outro lado, abri o mês de fevereiro com R$ 26 mil de inadimplência. Meu total de inadimplência subiu de 19 para 42. Venho aqui no mês de março, vou olhar aqui o mês de abril, tá? Ele me monta o mês de abril, ou seja, esse 16 caiu para 11, esse 26 caiu para 23, mas eu abri agora aqui o mês de março com R$ 38 mil, totalizando 74 mil. Ou seja, ao olhar essa minha escadinha, eu tenho como está evoluindo o total da inadimplência, como está caindo, em que velocidade que ela está caindo dos meses que ficaram para trás, para verificar se existe um padrão depois de mês a mês, e quanto que ela abre, a cada mês novo, quanto ela abre. Eu vou colocar aqui, por exemplo, agora o mês de junho. Tá? Ele me monta, então aqui, veja que em janeiro eu consegui zerar aqui, nesse exemplo eu consegui zerar aqui a minha inadimplência do mês de janeiro. Ninguém mais ficou me devendo o mês de janeiro a partir do mês de junho. A queda também foi bem grande do mês de fevereiro, março também eu consegui um efeito até muito mais rápido, talvez aí são medidas de cobrança que surtiram um certo efeito. Por um outro lado, eu abri o mês com uma inadimplência muito grande, tá? Então aí a gente começa a analisar e comparando as atitudes que foram tomadas, se elas foram adequadas, se não foram adequadas, ou se tiveram os efeitos que a gente queria. Bom, olhando agora aqui para o lado, nós temos uma relação de Pareto, tá? Que a ideia é mais ou menos o seguinte: eu tenho aqui 162 alunos, 20% dos meus inadimplentes, eles vão representar 33 alunos. 20% de 162 dá 32,4, arredondando para cima, 33 alunos. Então, dos meus 33 alunos, dos meus 33 maiores devedores, o que acontece? Eles representam quase 40% do total da minha dívida. Tá? Essa relação ela vai mudando mês a mês, ela é muito interessante. Tá? Também tem uma outra análise muito bacana para se fazer. Muitos diretores ficam incomodados e falam: poxa, eu estou com 72 mil reais em aberto. Desses 72 mil reais, 28 está concentrado em 33 alunos. Ou seja, se eu não tivesse esses 33 alunos, a minha inadimplência, esse valor de inadimplência não aconteceria e aqui eu teria 40% a menos do valor inadimplente. Quando a gente olha no final do ano, essa relação é muito, muito interessante. Aqui está em aberto, no amarelinho você pode digitar. Se eu quiser fazer a relação 25%, tá? Ou seja, 25% dos alunos, que vão corresponder a 41 alunos, vai ter 45% da dívida. Tá? Bom, aqui vai aparecer o nome dos principais devedores. Por que a gente faz isso? É muito comum no software administrativo nós não darmos baixas de parcerias. E aí a gente descobre que, poxa, mas aquele aluno aparece inadimplente, mas ele não está inadimplente, o pai é parceiro, ele presta um serviço para a escola, no final do ano é que a gente dá baixa.
Aqui na planilha, a gente deve tirar essas pessoas, porque eu tenho que gerar um valor que eu vou correr atrás de receber, ou boa parte desse valor. Se é uma parceria, eu vou receber, já está claro. Tá? Só no software administrativo a gente não dá baixa para um controle, para não chegar no final do ano, bom, o Alfredo prestou o meu serviço, é uma parceria, agora eu dou baixa da dívida dele. Na planilha seria melhor não ter. Por isso que aparece aqui o nome dos 25, 26 mais devedores, maiores devedores da sua escola, tá? E aí você tem aqui para olhar e se de repente aparecer, você vai lá e apaga a dívida dele. Essa é uma flexibilidade que a planilha dá, tá? Bom, por último, aparece aqui um gráfico para a gente analisar aonde está concentrado e que tipo de decisão a gente tem que tomar. Nessa situação hipotética, o Fundamental 2 concentra 41% da minha inadimplência. E aí a gente pode analisar junto com outras informações, junto com o diretor da escola, por que que isso acontece, por que que essa realidade acaba acontecendo. Será que o meu preço do Fundamental 1 para o Fundamental 2 aumenta demais e é por isso que as pessoas tendem a aumentar a inadimplência? Será que está concentrado em alguma sala que tem um problema mais sério, um problema mais crônico? Aqui do lado eu tenho a inadimplência turma a turma para ver se eu consigo identificar algum fator. Bom, espero que tenham gostado aí da nossa planilha. Como eu falei antes, ela é uma ferramenta da consultoria. Caso você deseje receber uma proposta, entre em contato. Aqui na tela está aparecendo todos os nossos meios de contato: telefone, WhatsApp, celular, a homepage da Alabama, para você conhecer nossos trabalhos, nossos serviços. E se precisar, a gente manda uma proposta e passamos a trabalhar juntos. Tá ok? Fica aqui um forte abraço, tá? E estamos à sua disposição. Até uma próxima.